Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Se você vai ver de manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando no livro de José, que é maravilhoso. Hoje vamos iniciar no capítulo 44, do 1 ao 17, onde o tema é Deus sabe da sua inocência. A gente vai ver aqui uma situação que José criou para os seus irmãos. Mas nessa situação eles eram inocentes. Mas era para a glória de Deus. Porque aquela situação, eles logo iam saber toda a verdade. Então existem situações que você pode ser inocente, eu posso ser inocente, dentro da língua das pessoas, sei lá, seja o que for. Deus permite, mas tudo tem um porquê do Senhor. A glória dele vai ser manifestada. Nós não servimos a esse Deus de José. Não é diferente do que acontece aqui na Bíblia, que aconteceu naquela época. Hoje não, hoje acontece do mesmo jeito. Pode ser de formas diferentes, mas acontece. Mas o Deus não mudou, ele diz, eu não mudo. Ele é Deus de geração em geração. Então Deus sabe da sua inocência. Deus sabe da tua dificuldade. Deus sabe dessa enfermidade. Adora e tem calma. Amém? Gênesis 44, do 1 ao 17. Depois disso, José deu ao administrador da sua casa a seguinte ordem: encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, e quando puderem carregar, e o quanto puderem carregar, ponha na boca do saco o dinheiro de cada um. Na boca do saco de mantimento, que pertence ao irmão mais moço, põe o meu copo de prata, junto com o dinheiro que ele pagou pelo seu mantimento. O administrador fez tudo o que José tinha mandado. Eu acho que até o administrador achou estranho. Mandou colocar o dinheiro novamente, só que dessa vez para condenar o irmão mais moço. Um copo de prata. Pensa que situação. Às vezes você está tranquila, de repente vem uma fatalidade da vida. Mas Deus está nela. O administrador fez tudo como José havia mandado. De manhã, bem cedo, os irmãos de José saíram de viagem com seus jumentos. Quando eles já tinham saído da cidade, mas ainda não estava longe, José disse ao seu administrador: vá depressa atrás daquele homem, e quando os alcançar, digam o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Pensa a situação dos irmãos de José. Porque dessa vez eles eram inocentes, né? Estavam pisando em ovos ali. Por quê? Porque também eles sabiam do que fizeram no passado. Mas tudo aquilo que José estava armando era um projeto de Deus. Aí tem coisa que você está passando, aí é o diabo, não. O poder de Deus vai ser manifestado nessa dor, nessa situação. Por que roubaram um copo de prata do meu patrão? Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime. José não vivia adivinhando nada. Mas José vivia no lugar, na cidade do foco da adivinhação, que era Egito. Então ele sabia exatamente como mandou falar, né? Quando o administrador o alcançaram e disse o que José havia ordenado, eles responderam: por que o senhor está falando desse jeito? Nós não sairíamos capazes de fazer uma coisa dessa. Pensa o medo, a dor, né? Nós lhe trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca dos sacos de mantimento de cada um de nós. Então, por que iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu patrão? Eles que diziam: olha, a gente não falou a verdade, a gente não devolveu o dinheiro, queria devolver o dinheiro que estava no nosso saco, porque dessa vez eles eram inocentes. Por isso que eu coloquei o tema: Deus sabe da sua inocência. Se o Senhor encontrar o copo com algum de nós, ele será morto e nós ficaremos seus escravos. O administrador disse: concordo com vocês, mas só aquele com quem estiver o copo é que será o escravo, e os outros poderão ir embora. A gente vê que o administrador era uma pessoa de extrema confiança de José.
Porque do jeito que José mandou ele falar, ele falou, né? Então eles puseram depressa os sacos de mantimento no chão e cada um abriu o seu. O administrador de José procurou em cada saco de mantimento, começando pelo do mais velho até do mais moço, e o copo foi encontrado na boca do saco de mantimento de Benjamim. Agora, imagine o que passou na cabeça daqueles homens. E o que o seu pai recomendou, que não queria trazer Benjamim. Mas tudo aquilo tinha um propósito por trás. Lembra de Jó? O que mais temia a ele aconteceu? Todos os dias ele pagava votos, sacrifício por a vida dele e dos seus filhos. Mas quando uma coisa tem de acontecer, acontece. Não é para você se desesperar, é para manter a calma, porque Deus sabe o que permite ou o que faz e Ele está no controle de tudo. Passa céus e terra, mas a palavra dele não passa, nem o poder dele. Então os irmãos rasgaram suas roupas em sinal de tristeza, colocaram de novo as cargas em cima do jumento e voltaram para a cidade. Naquela época, rasgar roupa era um protesto à dor, à humilhação. Mas agora, lá no fundo, eles estavam entendendo que era a mão do grande. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava ali, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Mais uma vez. Todas as vezes que ele chegava, eles se posicionavam desse jeito. O sonho de José. Nada que Deus fala não deixa de acontecer. Pode ter certeza disso. Aí José perguntou: por que foi que vocês fizeram isso? Vocês não sabem que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas? José queria, criar uma situação ali para ver o comportamento deles. Judá respondeu: Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos e somos todos seus escravos, nós e aquele com quem estava o copo. Ele disse uma coisa interessante. Deus descobriu o nosso pecado. Em outras palavras, Deus nos deixou nu para a gente ter consciência do que a gente fez no passado. E José sabia de tudo. José sabia o porquê daquela situação. Isso me diz que Deus cria a situação quando alguém trama, planeja, programa e depois ela cai em si e sabe que ela está colhendo o que plantou. Porque Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. A Bíblia diz que ele não tem um culpado por inocente, como também ele não tem um inocente por culpado. Veja que ele mesmo abriu a boca deles. Então ele sabia que a mão do grande estava ali. Deus é tremendo. José disse: de jeito nenhum, eu nunca faria uma coisa dessa, só que aquele que estava com o meu copo é que será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do pai. Já pensou o desespero deles? Lembra que eu coloquei aqui, Deus sabe da sua inocência? Porque naquele momento, Deus sabia da inocência deles, mas era necessário ele passar por aquilo. E tem coisas que a gente é inocente, mas é necessário também passar. Para aprender, às vezes é o que plantou, e às vezes é para amadurecer, para a próxima vida que tem. O próximo círculo, que um vai ser fechado e outro vai ser aberto, para a glória de Deus. Aqui em João 9, de 1 ao 3, diz o seguinte: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa do pecado deles ou por causa do pecado dos pais dele? Uma pergunta excelente, muito pertinente. Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa do pecado dele, nem por causa dos pecados dos pais deles. É cego para que o poder de Deus se manifeste nele. Então veja que aquele cego, ele tinha que ser daquele jeito para o poder de Deus se manifestar na vida dele. Ele viver, ele ser feliz, ele agir, mesmo sendo cego. Então o que aconteceu na vida dos irmãos de José foi para o poder de Deus ser manifestado na vida deles. Então o que está acontecendo na minha vida e na tua é para o poder de Deus ser manifestado. Tenha calma. Deus sabe todas as coisas.
A dor de hoje é a alegria de amanhã. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.